o sexo inundou o mundo do entretenimento. É pra comemorar ou lamentar? Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E eu já quero falar sobre esse assunto há muito tempo. A proliferação e a normalização da sexualidade na mídia. E como a definição de arte está envolvida nisso. Esse vídeo vai ser um daqueles onde eu preciso definir muito bem cada tópico. É necessário definir arte, e isso em si já é uma missão quase impossível, dar 3 exemplos de arte e como elas influenciam o seu campo de atuação, ou seja, o público, para passar a mensagem relativa ao erotismo e, por fim, definir o maior objeto ao qual essas formas de arte tanto se dedicam, o próprio. Já viu que o vídeo vai ser denso. Se esse assunto te interessa, já começa clicando nesse like para o YouTube poder subir cada vez mais o vídeo e cada vez mais interessados no assunto possam achar ele. Nesse botão de se inscrever e no sininho da notificação para nunca mais perder conteúdos assim. Há muitas formas de abordar o inchaço sexual na cultura política, psicológica, econômica, teológica, filosófica. Aqui eu quero usar o termo arte como espinha dorsal para tudo que falarei no vídeo. E tem um motivo para isso. Temos visto cada vez mais o seguinte cenário no mundo do entretenimento. Toda vez que alguém levanta a voz e chama atenção para o excesso de promiscuidade na cultura, outras vozes se levantam munidas do seguinte argumento: ah, mas é arte. Logo, precisamos definir o que é arte e se toda arte pode ser considerada boa ou benéfica, e só então partir para os casos específicos e funções da mensagem sexual naquilo que eu considero as 3 principais formas de mídia: música, cinema e literatura. O melhor ponto de partida para definir um conceito é através da etimologia, ou seja, a origem da palavra. A nossa arte de hoje tem origem na palavra ars, que vem do latim e quer dizer habilidade ou técnica. Isso, por sua vez, vem lá do grego, com o termo tecton. Com isso, dá para concluir que uma obra, para ser considerada artística, precisa, no mínimo, ser fruto de um trabalho técnico. A técnica pode ser bem empregada e daí provavelmente o resultado vai ser uma boa obra de arte, ou a técnica pode ser mal empregada e aí provavelmente o resultado vai ser uma má obra de arte. O trabalho define a qualidade da obra. Com isso em mente, começam a chegar as definições de arte ao longo da história. A primeira definição é relacionada ao mimetismo. É a ideia de imitar, chegar à cópia mais perfeita possível. E no caso aqui, o desejo da arte é imitar a natureza, céu, terra, mar, corpos. Conforme a história da humanidade se desenrola, surge mais uma definição de arte. Ela diz assim: a arte serve para expressão. Aí já não tem a ver somente com imitar a natureza, o que se vê, mas transmitir o que se sente. É a experiência humana subjetiva no mundo. Uma terceira corrente afirma que arte se revela nas formas. E quanto mais perfeita a forma é, mais artística é a obra. Perceba que desde a etimologia da palavra arte até essas 3 definições aqui, há uma soma de ideias. E aqui vem mais uma, e uma das mais controversas. Diz assim: a arte só pode ser considerada como tal mediante o ok de quem entende de arte. Há uma manipulação social em jogo aqui, nesse sentido. Vocês lembram da história da banana? Que o artista colocou a banana com a fita crepe no museu e chamou aquilo de obra de arte? Muita gente ficou sem entender, e o fato de não entenderem foi considerado uma consequência artística daquela intenção do cara que botou a banana lá. Muita gente fingiu que entendeu e uns poucos entendidos impuseram esse entendimento para a massa. Banana colada na parede? Arte.
Essa ideia tem início na história humana, naquele famosíssimo urinol do Duchamp. O cara que colocou um urinol no museu chamou de arte, e só pelo fato do urinol estar exposto numa instituição artística, muita gente começou a chamar aquilo de arte também. Na real, o que Duchamp fez foi um experimento social. E por fim, há uma quinta corrente, a qual afirma que todas as anteriores estão certas e que podem haver outras chegando por aí, e que o fim disso não existe, pois sempre haverá uma nova definição de arte. E isso dá liberdade para quem cria e para quem consome a arte. Veja bem, eu não estou dizendo que certas obras, pinturas, esculturas, músicas, poesias, livros, séries, filmes, você sabe, essas que a gente vê hoje em dia, de gosto no mínimo duvidoso e no máximo mal intencionado, se equiparam em valor a uma onda de Hokusai, a uma Noite Estrelada de Van Gogh, a um The Sound of Silence, a um Amar é um Deserto e Seus Temores de Djavan, a um Casablanca, a um Breaking Bad, a um Família Soprano, a um Ana Karenina. Não, valores não tem como equiparar, mas pela confusão nas definições posso chamar de arte. E antes de partir para os exemplos, deixo aqui frases de pensadores e artistas que nos entregaram as suas próprias definições de arte. Cada uma reflete uma das correntes de ideias que eu acabei de mencionar: o mimetismo, a subjetividade, a forma, a autoridade e o relativismo. Toda arte é apenas uma imitação da natureza. Sêneca. A arte evoca o mistério, sem o qual o mundo não existiria. René Magritte. A arte não é um espelho erguido para a realidade, mas um martelo para moldá-lo. Essa é de Vladimir Mayakovsky. A arte é a descoberta e o desenvolvimento de princípios elementares da natureza, em belas formas adequadas ao uso humano. Frank Lloyd Wright. A arte é uma linha em torno de seus pensamentos. Gustav Klimt. Arte não é o que você vê, mas o que você faz os outros verem. Edgar Degas. A arte é uma busca louca pelo individualismo. Paul Gauguin. E por fim, a arte é a assinatura das civilizações. Jean Sibelius. Esse último apenas reforça a ideia de que a expressão artística é algo próprio do ser humano. E agora é o momento de falar de um ser humano que está super em evidência. Mas eu falo dela e de sua obra como a importantíssima parte de um todo, que é a indústria musical. Ninguém menos do que Madonna. Olha o show que teve no Brasil. Um festival não apenas de músicas, cores, danças, mas também de performances explícitas, que passam longe da sutileza, totalmente intencionais, e de uma multidão dividida em dois campos. De um lado, ai, nossa, sou conservador, pudico, só reclama. Isso é arte, deixa a mulher ser artista, deixa a gente ser feliz. E do outro lado, que terrível, que perversão, ai, que inversão de valores. Não há qualquer respeito pelo corpo do ser humano, da mulher, do relacionamento sexual. Quando é que isso vai acabar? Primeiro de tudo, nenhuma surpresa, né? Sabemos que a Madonna pavimentou sua carreira sempre batendo na tecla da liberdade sexual. Em segundo lugar, e aqui vai um contraponto, o fato de não ser uma surpresa e o fato de ser uma expressão artística não torna a arte da Madonna e de todos os outros artistas que seguem esse caminho de vender sexo o tempo inteiro em algo necessariamente bom. Vale dizer que a música, por natureza, é aquela forma de arte com maior potencial de mexer com seus sentidos e emoções. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente você vai ver um grupo contemplando o quadro da Mona Lisa no Louvre, ou até mesmo o urinol do Duchamp, entoando canções, gritando, dançando e etc. Logo, de todas as artes, talvez a música seja a menos contemplativa, especialmente a música mais atual, que é mais dançante, mais chiclete, mais repetitiva e que provoca cada vez menos o pensamento
pensamento, mas definitivamente mexe com seus instintos. O funk carioca que não me deixa mentir. Aliás, não à toa, a Anitta estava no show da Madonna. No sentido artístico, elas estão na mesma caixinha. Mas qual a consequência disso? No ritmo de uma música pop conhecida há anos, repetida nas bocas de milhões de pessoas, tanto ali no contexto do show, quanto no mundo inteiro, ao longo da história da Madonna. E o verniz das cores e dos símbolos fazem com que o ouvinte aceite qualquer mensagem que a música deseja lhe passar. E qual a mensagem que a Madonna deseja passar? É claríssima. Hedonismo, prazer desenfreado, liberdade total. Especificamente na vida atual. Tudo aquilo que no nosso tempo já está devidamente relativizado e normalizado. Sabe aquele ditado? Uma mentira contada muitas vezes ganha status de verdade. Estou usando roupa íntima feminina. O que é o refrão de uma música senão a repetição de uma mensagem? E além da letra, há toda uma técnica sensorial e imagética para dar cada vez mais força a essa mensagem. Isso acontece no indivíduo que ouve a música constantemente, sem às vezes se preocupar com a letra, e no coletivo. No caso recente, 1.600.000 pessoas que levantaram as mãos para o alto e entoaram louvores no culto. Quero dizer, show! Mas nem todo mundo tem o perfil comportamental daqueles que vão num show da Madonna se acabar de cantar e dançar. Eu, por exemplo, sou dessa. Deus me free de ficar numa multidão daquela. Eu, particularmente, acho que nada de bom acontece quando tem uma multidão. No mínimo, você vai sofrer de calor e, na pior das hipóteses, pode se tornar estatística. Para as pessoas que são mais na delas, que apreciam a arte contemplativa, a visual, aquelas pessoas que são capazes de ficar 1 hora catando detalhe e descobrindo novos pensamentos e sensações diante de uma tela de Monet, existe um filme como Pobres Criaturas. Pois é, esse é o nosso segundo exemplo de isso na arte. Você achou que eu nunca ia falar desse filme, né? Se você pensa que o excesso e a libertinagem estão presentes somente naqueles funks bizarros ou nas coisas bizarras de internet, senta que lá vem. Senta que lá vem é uma frase duplo sentido demais pra colocar nesse vídeo. Ai, socorro. Dando um aviso, não tenho a intenção de me debruçar sobre cada um dos aspectos técnicos do filme. Já tem isso aí de monte. O meu foco aqui é, mais uma vez, como Pobres Criaturas se utiliza do refinamento artístico para te transmitir uma mensagem. Assim como a Madonna faz, a intenção aqui é normalizar a promiscuidade atual. Mas o que acontece em Pobres Criaturas? Temos a Bella, vivida pela talentosíssima Emma Stone. Ela é uma mulher que morreu, mas teve o cérebro de um bebê implantado nela. E dessa forma ela reviveu. Estamos lidando com aquela lógica e estética bem Frankenstein. A jornada da personagem Bella é encarar a vida no corpo de uma mulher, mas com a pureza e a inocência e ingenuidade de uma criança. O trabalho dela é descobrir, viver e tirar conclusões através dela mesma, dos seus pensamentos e sua experiência de mundo, sem a suposta corrupção das amarras da sociedade. Em outras palavras, a Bella tá rodando numa mente 0 km. É por isso que o filme retrata cenas onde ela aprende a comer, falar, interagir com pessoas, aprender. E ela aprende o que é na sua forma mais pura, livre, olha essa palavra de novo, de conservadorismo, puritanismo, moralidade, insensatez e fanatismo religioso. E com essa o filme, de maneira toda artística, pede licença com a polidez de um lord inglês e mete na sua cara 1, 2, 3, muitas vezes mesmo. Conforme eu assisti ao filme, eu imaginei que o Yorgos Lanthimos, seu diretor, na sua tentativa de falar de antropologia, reduziu a experiência da vida humana a sexo, a um instinto, ao hedonismo, bem animalesco, conforme a personagem Bella percebe que o prazer sexual é uma coisa muito boa. Faço a ressalva de que o filme tem
sim, e na minha opinião, alguns momentos filosóficos interessantes, mas a parte que de fato justifica e solidifica a mensagem de hedonismo que nos acompanha do início até o determinado momento do filme é a seguinte: quando a Bella e o incrível Hulk ficam sem dinheiro, munida de todo o seu aprendizado teórico e empírico até esse ponto do filme, a Bella arruma uma solução rapidinho. Como? Num bordel. Vender o corpo é rápido, fácil, necessário. Alguém tão livre quanto a Bella não pode ter problema nenhum com isso. E aí o filme te empurra, sempre com muita arte, a mensagem do empoderamento feminino. Mas eu comecei a pensar, em nenhum momento aquela vida de prostituição mexe com a Bella de forma negativa. Daí que em meio a luzes, ângulos, diálogos, técnicas e um tantinho de pretensão, você percebe que das duas uma. A Bella renasceu com defeito. E isso até combina com o tema, pois nesse ponto de vista, ela é um Frankenstein não só de corpo, mas de mente, não só de físico, mas de alma. Essa noção de liberdade desprovida de significado ou consequência é o que torna a Bella em um objeto de prazer, não humanizado, dela própria e dos outros todos e outras todas que têm relacionamento com ela. Ou a segunda possibilidade, a vida de prostituta da Bella não passa de uma ilusão, o tipo de ilusão grandiosa, tanto quanto a daquela de uma moça do século XXI, que é muito bonita e pressupõe que cair naquilo que eu chamo de fotografia terceirizada corporativa para os incultos OnlyFans vai fazê-la ganhar dinheiro fácil, sem que ela sofra qualquer consequência, seja de ordem econômica, social, moral, familiar ou até mesmo espiritual. Afinal de contas, o ser humano é uma máquina muito mais complexa do que um Frankenstein que só vive por instinto. E seja qual for a mensagem que pobres criaturas desejam nos passar, é uma tão vil quanto o show da Madonna. Mas eu a considero mais perigosa num sentido. Pobres criaturas pode não ser um filme generalizando para todo mundo, como por exemplo a música pop pode ser. Mas o perigo é justamente nessa pretensão, nessa tal de erudição que mexe com o orgulho do cinéfilo. O filme se acomoda em todas as caixinhas de definição de arte que eu mencionei. Deu trabalho, técnicas foram demonstradas, tem a sua forma própria, sua beleza particular. É uma obra que te provoca o pensamento e emoções e ainda por cima ganha na questão da arte como autoridade, porque é queridinho dos críticos. Ai de você se falar em voz alta que não curtiu Pobres Criaturas. Ai de mim, no caso, né, que tô falando em voz alta de frente pra uma câmera. Esse é um filme que, por mais que eu reconheça todo o seu mérito artístico, a mensagem dele, pra mim, é tão terrível que eu não consigo mais considerá-lo algo bom. E tem aquela história, né? Se você não gosta de Pobres Criaturas, você não entendeu a mensagem. Você nem gosta de cinema. Seu absoluto ignorante. A armadilha aqui é o nosso orgulho. E agora, vamos sair do orgulho e descambar para absoluta vergonha alheia. Talvez eu tenha que botar o termômetro do sarcasmo em algum lugar dessa tela de novo. Vamos falar dessa obra de arte que é 50 tons de cinza. Ah, meu Deus! Ok, vamos lá de novo. 50 tons de cinza é uma obra? Sim. Deu trabalho? Sim. De ler. Eu preciso sair do sarcasmo. Deu trabalho para a autora. Ela precisou criar uma história e colocar na tela lá do celular dela. Foi assim que ela escreveu o negócio todo, né? Vocês sabem. Por mais emporcalhada que essa obra seja, ela requereu um mínimo nível de técnica e esforço. Daí, a arte, ela passa uma mensagem. Pior que passa. Socorro, Deus! Evoca emoções? Sim. Ódio. Pensamentos? Muitos. Eu penso na humanidade nessas horas. Recebeu a aprovação de alguém no ramo da arte literária? Não, da parte dos críticos. Mas isso não fez qualquer diferença pelo amor que milhões e milhões de fãs têm por essa série de livros. E assim como o amor da legião de milhões e milhões de fãs no mundo inteiro, tão capazes de apreciar boa literatura. Tem que ter um meme do Stephen King falando assim, absolute literature, nessa hora. Brincadeiras à parte, dá pra enquadrar 50 tons na categoria de trabalho artístico. Mas olha que interessante, aqui em 50 tons de cinza, eu quero dar ênfase na
forma da arte. Lá com a Madonna eu falei mais da coisa do sentir e em Pobres Criaturas na coisa do pensar e contemplar. Aqui na literatura a gente pode começar falando que o livro por si só, mesmo com a sua escrita pueril, e aqui eu tô sendo bondosa, ainda se trata de prosa. A arte literária é das mais abstratas, porque você não tem a imagem provida por um cinema, e aí filmes e séries e desenhos e afins. Você também não tem a imagem de um quadro, e você não tem nem mesmo a questão sensorial que a música te traz. O que sobra para consumir arte literária é a sua própria imaginação, uma chamada voz na sua cabeça que narra tudo conforme você lê. Eu considero uma experiência quase extracorpórea a leitura de um livro. É por isso que o livro tem o poder de te transportar para dentro de uma história que não existe, mas a mensagem é muito real. E aqui é transmitida em 50 tons de cinzas e todos os seus priminhos literários. É terrível. Tudo que não presta, não somente acerca do mas do relacionamento sexual, além do relacionamento afetivo e aonde podem estar os valores de uma pessoa. Mais uma vez, temos aqui uma tentativa de normalização através do manto protetor da ficção. Normaliza coisas como o homem tóxico de verdade, não é uma abstração política feminista. Normaliza a mulher idiota, não me representa e nem representa muitas mulheres aí. O interesse financeiro, o hedonismo, o individualismo e muitos outros terríveis etc. 50 tons é mais um numa fila imensa de produtos que não se cansam de vender para nós. Na literatura, particularmente, eu fico para morrer com esses livros que estão lá nas estantes principais das livrarias. É a primeira coisa que você vê quando entra lá, com as capas super fofinhas, com um apelo bem jovial, que vão parar nas mãos de pré-adolescentes ou crianças ainda mais novas, sem que os pais tenham noção do conteúdo naquelas páginas. E mais porque vende, porque é produto. E isso nos leva ao último tópico do vídeo. E já que esgotamos, por hora, o conceito de arte, vamos ao... Mano, é impossível falar desse assunto sem fazer duplo sentido. O que é isso? Ora, biologia é como o ser humano se reproduz. É a história da sementinha, da abelhinha, do Tinderzinho. Mas é claro que se o fim de tal atividade fosse a mera reprodução, nós faríamos pouquíssimas vezes ao longo da vida. Há prazer envolvido. E em teoria, apesar das obras citadas dizerem o contrário, também significa intimidade, vulnerabilidade. Na definição mais simples da palavra, nudez. Se você pensar bem, o ato sexual, o ser humano e tudo que nele está faz parte do que somos. É a nossa área mais íntima. Nesse sentido, é um patrimônio do ser humano. É como a propriedade, a liberdade e a própria vida. É um bem. Tanto é que várias religiões têm essa atividade como sagrada e até mesmo o Estado protege esse bem através de leis. Tanto que, quando esse bem é tomado à força, configura-se aí um ou mais crimes. E agora vamos partir para a ideia de relação sexual. Dividir esses dois termos. Relação é definida por duas partes que se unem a um elo que comunica uma parte com a outra. Você pode ter uma relação de negócio, onde o elo que comunica uma parte com a outra é o lucro. Se somente uma parte lucrar e a outra trabalhar e não ganhar nada, ou pouco, há um desequilíbrio nessa relação. Para que ela existe em primeiro lugar? Esse conceito de equilíbrio na relação dá para ser aplicado, inclusive, na relação sexual, onde o elo que une as partes é o prazer. E se não ocorre a mutualidade dessa alegria, dessa euforia humana, ora, nas palavras do sábio Michael Caio, alguém vai sair perdendo. Entende o problema? Se uma pessoa embarca num relacionamento sexual, onde o afeto está presente ou não, com o único objetivo do prazer individual, ela passa a ver o outro não como um sujeito de direitos iguais ao bem do
e do prazer que ela detém, mas como um meio para um fim, mero veículo e objeto para chegar até o prazer. É usar o outro. E de acordo com tudo que é passado nessa pretensa arte erótica que prolifera nas nossas vidas, a gente querendo ou não, também seremos eventualmente usados se vivermos por essa filosofia. Um parêntese, eu disse lá sobre o crime de natureza sexual para exemplificar o fato de que o sexo é um bem, mas aqui eu não estou necessariamente falando só de crimes, eu falo de qualquer relacionamento desigual na sexualidade. E essa conta, ou seja, essas relações, podem ser repetidas quantas vezes a música da Madonna, Pobres Criaturas e 50 Tons de Cinza mandar, mas a conta nunca vai fechar. A matemática básica do equilíbrio perfeito das relações humanas afetivas nunca vai ser alcançada. E essa ideia surge na teoria? Com certeza, mas ela é notável na prática. Objetificação do corpo feminino? Não. Empoderamento. Sexualização de crianças? Não. Aprendizado, tutela, cuidado, traição sancionada? Não. Poliamor. Exploração sexual? Não. Oportunidade de negócio. Empreendedorismo. Sacou a jogada? O duplo sentido que certos conceitos trazem, conceitos esses tão amados e propagados pela classe artística. As 3 obras de arte que citei aqui se utilizam da arte para te falar assim: olha, você é o protagonista, o outro não importa, sua alegria vale mais do que a dele, seu prazer sempre deve vir primeiro, em todas as áreas, a começar dos seus instintos mais básicos e biológicos. O final só é feliz quando você é feliz. Está inaugurado o retrato de uma sociedade doente, e já que a arte imita, expressa, dá forma, legitima e relativiza tudo que é tipo de comportamento humano, o fato da erótica ser tão antiga e agora tão popular só prova até onde a humanidade esteve disposta a cair. Termina essa reflexão com a linda frase de Van Gogh: um ser humano que entendeu a arte mais bela. Penso que não há nada mais artístico do que amar verdadeiramente as pessoas. E esse foi o vídeo de hoje. Ai, meu Deus, deu trabalho fazer isso aqui. E aí, como sempre, tentando refletir e ponderar bastante, eu trouxe esse assunto aqui. Talvez você não concorde comigo em tudo, talvez você até me ache moderada demais, mas eu tendo a moderação porque eu tendo a apreciar o diálogo entre ideias. Geralmente as ideias são opostas. Sendo assim, é preciso observar os méritos de cada uma até chegar na conclusão. Tese, antítese, síntese. Assim como eu cheguei à minha, eu acredito e espero que você também chegue à sua. Aproveito aqui para agradecer aos membros do canal. A ajuda de vocês me incentiva muito a criar textos como esses e me empolgam também para trazer aqui conteúdos mais diferenciados. No máximo das minhas forças, é claro. E é isso. Espero de coração que tenha gostado. E se gostou mesmo, dá uma força. Like, inscrição, comentário, compartilha, porque eu acho que esse vídeo é daqueles que merecia ganhar uma forcinha do YouTube, sabe? E eu também ativei o botãozinho do valeu. Então, se você realmente curtiu esse vídeo e quer me dar um valeu, a hora é essa. E é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye, bye!